agradecer a doutora Lisandra, você, toda a diretoria, principalmente os funcionários que fazem acontecer e tem dado certo, tem nos aproximado muito. Nós estamos conseguindo participar de outras comissões, coisas que no dia a dia não eram possíveis, né? Está se deslocando, indo, e isso tem aproximado muito todos. Estou achando, assim, sensacional. Estou gostando dessa nova tecnologia. E hoje tratar um pouquinho da chegada do Covid, que abalou as estruturas de todos os condomínios, o convívio social, principalmente no que diz respeito às assembleias. Isso foi o que tem causado maior impacto, exatamente, rotina, limpeza, funcionário, a higiene em geral, e chovendo determinações, chovendo de todas as partes da ABIC, que é uma associação, né, das administradoras de bens e condomínios. Teve recomendação da OAB, teve recomendação da ABIC, e aí, por aí, dá para ver que sobrou tudo agora para o síndico. E como conduzir agora? Exatamente, só desliguei aqui rapidinho o microfone, porque a Wagner estava grande, mas é isso aí, o Wagner já está a postos. Troquei bastante figurinha com o Wagner também, né? Logo no começo da pandemia, nós tínhamos algumas assembleias para serem realizadas e a gente trocou um pouco de experiência para seguir com os pedidos, né? As liminares, conseguimos as liminares para suspender e estender os mandatos. Então, foi algo realmente diferente do habitual e houve a sensibilidade dos magistrados em entender e principalmente a sensibilidade também das pessoas entenderem, né, que não daria para fazer uma assembleia numa situação como essa, né? Melhorou o áudio, Ângela? Como é que ficou o áudio? Tá melhor? Dá um ok para mim se tiver bom o áudio. O meu. Ah, legal. Então tá bom. E o Wagner, já tá com o seu áudio ok, Wagner? Ele falou que já estava ok. Ele mandou aqui um WhatsApp. Eu tô vendo que o áudio dele aqui tá liberado, mas ele não tá conseguindo, eu acho que falar, se comunicar. Vou pedir para ele sair e retornar. Tá, perfeito. Então, Wagner, se for o caso, você sai e... Olha lá, tá liberado, aparece para mim liberado aqui, Wagner. Fala alguma coisa pra gente. Enquanto ele resolve, então, o problema, se você quiser começar a fazer a introdução aí da nossa reunião de hoje, fica à vontade, Camila. Tá, eu só tô aguardando aqui que ele vai sair. Tá. Ele não falou, né? Não. Ele vai sair e vai retornar. Apesar de estar liberado, ainda não consegue falar. Então vamos começar. Okay. O que tem se discutido muito é sobre as assembleias, principalmente com relação às assembleias ordinárias, né? Que geralmente é no início do ano, a prestação de contas, o orçamento, e agora? Como é que fica? Porque precisa de uma estrutura para fazer a assembleia virtual. E não é tão fácil assim, não é tão simples. Não precisa ter algo no regulamento do prédio, na previsão, que possa haver. O que precisa é que não tenha nada proibindo a assembleia. Acho que o Wagner agora entrou. Agora eu estou vendo o Wagner. E isso está sendo muito complicado, porque, de repente, precisa dessas reuniões. Nem sempre são possíveis, isso envolve, como o Dr. Fante e o Dr. Wagner discutiram um pouquinho no grupo, porque conseguiu, né, Dr. Fante, uma liminar,
importante, e tem muitos outros já conseguiram também, todo dia uma informação diferente, porque algumas precisam ser adiadas, mas, como eu falei, envolve banco, envolve uma série de outros fatores. Da noite para o dia não dá. Precisa de recursos financeiros, entre outros, e nem todos têm acesso, principalmente as pessoas mais de idade. Elas não conseguem, então, facilmente hoje se adaptar a essa nova realidade, que é uma realidade, momentos de crise surgem, oportunidades para as mudanças. Isso a gente já entendeu, mas e a dificuldade dessa implementação? O primeiro problema que nós enfrentamos foi o seguinte: era realmente uma troca de gestão. As pessoas, existia um grupo que queria, enfim, assumir, e aí as pessoas estavam, inclusive, dispostas a expor os demais moradores ao risco do contágio, principalmente num condomínio que a faixa etária era de uma idade mais elevada, ou seja, um grupo total de risco, né? E, como você falou, a maioria dos condomínios em São Paulo são convenções antigas, né? São convenções que não trazem, por exemplo, consonância com o momento atual, esses meios de comunicações virtuais, né? Então, isso que o Wagner vai falar um pouquinho para a gente daqui a pouco, de que ainda que estejamos num processo, num período de pandemia, existem, de fato, algumas convenções que obrigam, né, a realização de forma presencial. Elas não trazem a possibilidade de assembleia virtual. Tivemos a situação de tentar propor que fosse realizada a assembleia de forma virtual e encontrou por parte de algum grupo do condomínio resistência, dizendo que se houvesse essa assembleia virtual, eles fariam impugnação do ato. Então, é esse o vácuo jurídico que nós temos, que eu acho que é um grande objeto de discussão aqui, né? Qual o caminho que nós, como advogados de condomínio, ou advogados que estão interessados em advogar para condomínio ou para síndico, enfim, para que a gente tenha a maior segurança jurídica possível de que, optando por uma assembleia não presencial, porque a gente sabe que essa questão, provavelmente, do isolamento social vai ser mantido por pelo menos mais uns 30 ou 40 dias, então as assembleias que a gente já conseguiu fazer essa suspensão por 60 dias vão vencer novamente. Então, qual é a maneira jurídica para garantir para esse cliente que essas assembleias não terão um resultado impugnado lá na frente? Então, eu acho que é esse o que a gente pode tratar muito aqui no nosso assunto na reunião de hoje. Como é que você vê isso, Camila? Então, é algo assim, é uma mudança paulatinamente, porque as pessoas precisam entender que os atos todos eles têm que ser seguidos à risca. A convocação, a assinatura, o uso de procuração, a eleição do presidente de mesa, do secretário, e tudo isso é novo, Aqui no prédio onde eu sou síndica, nós já discutimos, e eu estou dividindo muito com o conselho. É uma saída bem legal para o síndico dividir um pouquinho com o conselho, né? Apesar da palavra final sempre ser a do síndico. E tem sido bem dividido, porque realmente é um condomínio que muitas pessoas idosas moram e muitas pessoas não vão ter esse acesso facilmente. Porque isso é difícil para a gente. Hoje, essa mudança, imagina para quem acostumou a descer na Assembleia, votar, e a realidade nossa mudou, não tem jeito, é algo que vamos ter que enfrentar. Mais cedo ou mais tarde, a gente não sabe quando vai terminar essa pandemia, já igual, acho que saiu aqui. Não, é que alguém colocou aqui acho que o Ivan, ele acabou clicando na tela dele ao invés do microfone, ele está compartilhando a tela com a gente, mas pode falar, enquanto ele não descompactilha, Vocês estão me ouvindo? você pode falar.
Ah, agora chegou o Wagner. Eu já descobri o que era. Eu descobri o que era. Eu estava abrindo pelo Mozilla, eu tenho que abrir pelo Chrome, né? Olha a dica aí, hein? Concorrente. Olha a dica. Até nisso a gente tem que pensar. Então, os colegas que tentarem pelo Mozilla, por favor, não optem por esse navegador. Eu estou respondendo aqui pontualmente já um questionamento da Cibele. Aqui tanto aplica-se, Cibele, para o residencial quanto para o comercial, tá? Então, a discussão aqui lato sensu, comercial, residencial, vertical, horizontal, enfim, para todo tipo de condomínio. E o Marcelo, ele fala que a reunião por videoconferência pode depois ser reduzida a termo. Nós encontramos, por exemplo, um problema de condôminos que alegam que não assinarão a termo, mesmo que se faça virtual, porque eles acham que só o fato de você levar uma ata, um papel ou algo nesse sentido, pode proporcionar o contágio, né? Então, por isso que eu acho importante a nossa discussão aqui, para que quando entrarmos aí com uma ação pedindo a viabilidade dessa assembleia virtual, para que a gente já também tente, de alguma maneira, determinar quais serão os requisitos dessa assembleia e quais serão as ferramentas técnicas para que o juiz, já num despacho ou numa decisão judicial, traga essas regras para que depois não tenhamos fica aberta, tem recomendação, não tem recomendação. Então, foi por aí que surgiu, né, esse assunto das assembleias. Primeiro, tivemos que fechar as áreas comuns. Eu usei 2 fundamentos básicos, que foi, primeiro fundamento biomédico, né, que nós utilizamos como fundamento decreto presidencial, Organização Mundial da Saúde, e o que eu acho fundamental é o jurídico, né, que é a supremacia do interesse público sobre o interesse privado, que é o interesse que foi o principal. Então, começamos daí, foi daí que surgiu o grande problema no condomínio, que foi quando fechou essas áreas, que desse ponto que passou a se questionar como seriam as reuniões, as assembleias, e daí que surgiu o grande problema nos condomínios. Para você ter uma ideia do absurdo que está a situação, eu sou advogado de um condomínio, eu fiz um comunicado recentemente, assim, com um tom bem pesado mesmo, porque nesse condomínio já tivemos o caso de uma pessoa que trabalha na linha de frente, né, ou seja, ela é enfermeira, que ficou de quarentena, deveria ficar de quarentena, estava circulando pelas áreas comuns, e um morador que infelizmente veio a óbito, faleceu. E ainda assim, o condomínio tem encontrado a resistência dos moradores, por exemplo, em continuarem querendo organizar festas com 20, 30 pessoas, 15 pessoas, permitindo que as crianças estejam nas áreas, a quadra, a piscina, a salão de festa foram fechados, mas como é um condomínio horizontal, condomínio de casas, então as pessoas simplesmente deixam os filhos circulando nessas ruas, e aí, com base nisso, proporcionando a possibilidade de contágio. Ali tiveram 2 casos, inclusive o morador veio a óbito. Então, ali é uma área de potencial risco. Então, o que você falou é pertinente. Eu acho que é isso aí mesmo. Foi por onde tudo que deu ensejo, né, a essa discussão, e é difícil a conscientização das pessoas, igual aqui foram fechadas, e mesmo assim tem moradores que chegam a receber 8, 10 pessoas num apartamento no fim de semana. Então, é algo bem difícil, e essas pessoas, claro, que não são as que são contra as assembleias virtuais. Na verdade, a gente sabe que condomínio, tem gente que gosta de ser do contra, né? Qualquer coisa que você falar, a pessoa vai ser contra. Faz parte da cultura condominial, né? Ser do contra. Quando se fala, indica mais ou menos o juiz no time, no jogo de futebol, né? A pessoa não grata por todos, né?
aqui o Marcelo fez, eu também acho que deveria ter uma questão de certificação digital, facilitaria muito. A Andrea está dizendo que também tivemos alguns casos confirmados, as crianças continuam brincando na rua, o que é realmente um absurdo, né, Andrea? E o síndico ele tem que se posicionar, porque se ele não se posicionar, ainda que seja com um comunicado, aplicação de advertência, depois ele pode ser responsabilizado também, né? Isso a gente pode falar mais lá na frente, a responsabilidade civil e criminal do síndico enquanto gestor. A Andrea faz aqui de novo o comentário a respeito aqui já havia decidido desde o ano passado que a funcionária... Eu acredito que para demissão de funcionário não é necessário fazer assembleia, né? É uma faculdade, um poder do síndico, a não ser que a convenção tenha algo que proíba. Então, já que o Wagner já está aqui à disposição, Wagner, conta um pouquinho para nós como é que foi essa sua primeira decisão autorizando a assembleia virtual em condomínio que não tem essa previsão legal em convenção. Conta um pouquinho para nós como é que foi a experiência e quais foram os fundamentos aí dessa decisão. Tá com você, é só desbloquear o microfone. Vamos lá. Tá bloqueado. Espera aí. Aí, agora sim, pode falar. Sim. Tá com a palavra. Boa tarde. Boa tarde a todos, que ferramenta nova, né? Imagina para nós que mexemos com isso todo dia, imagina o condomínio. Vai treinando, assembleia virtual, vai treinando. Não deixa de ser uma assembleia virtual que nós estamos fazendo. Exatamente. Como eu já disse, boa tarde a todos, né? Como originou todo esse ingresso, não vou dizer ação, né? Porque a ação ela entra no nível de contencioso, mas o pedido de jurisdição voluntária. O que acontece? A gente tem assistido aí muitos especialistas sempre relatando, né? Como deve ser a assembleia, tem que ser feito dessa forma, ser feito assim. E seu pai também? Então, cada um foi dando uma sugestão, né, a ponto de... Chegou um certo momento que eu percebi que havia um medo muito considerável disso. O que eu fiz? Falei, bom... Peraí, Wagner, só um pouquinho. Acho que o Fante esqueceu o microfone dele ligado. Esqueci. Então, o que acabou acontecendo? Então, eu percebendo que tudo isso e uma assembleia, ela sendo feita de uma forma incorreta, por quê? Os vários medos que repousam aí sobre nós, advogados, é de recomendarmos uma assembleia e lá na frente ela conseguir ser impugnada e a gente vai ser crucificado pelo cliente. Então, eu fiz a forma inversa. Então, peguei todo esse procedimento e submeti ao judiciário. Falei, bom, então, já que tudo vai terminar, vai desembocar no judiciário, então eu vou direto no judiciário apresentar um plano de realização de uma assembleia virtual por conta da pandemia e traçar algumas diretrizes para que ele possa me deferir, né? Então, não existe lei, né? Existe um projeto de lei em andamento, inclusive já tinha um do ano passado e tem um agora aí que acabou esbarrando seria aquele da fase transitória, né, que ficaria até outubro. Então, o que acontece? Então, com base nisso, ingressei com um pedido fundamentando o principal ponto. Eu fiz uma analogia, né, porque o que acontece? Na lei de recuperação e falência existe a Assembleia Geral de Credores. E com a falência da Odebrecht, e como os credores são grandes clientes, eles então entraram com várias ações nas habilitações. Então o próprio síndico da da administração dos bens da Odebrecht pediu o deferimento de uma assembleia virtual e curiosamente foi deferido pelo juiz de primeiro grau e foi agravado e o juiz e o tribunal manteve concordando com isso. Então, olhando essa decisão, falei, cara, se dá para entrar no nível, se a Assembleia Geral de Credores, que ela é complexa, foi deferido, por que não a virtual? Então, fui baseando nisso. Então, foi uma petição bem extensa, aí de 21 folhas, fazendo toda a sustentação em volta disso, e o juiz deferiu. Inclusive, nesse pedido de jurisdição voluntária em tutela de urgência, eu apresentei para ele um plano de como deveria funcionar a Assembleia Virtual. Porque, assim,
eu sempre parto de um pressuposto que o juiz não sabe, o juiz conhece a lei, mas não o dia a dia, né? E o curioso é que a primeira sentença que eu tive foi muito bem fundamentada. Você vê que o juiz tinha conhecimento de causa. O segundo juiz foi extremamente simples. Ele autorizou, para ter uma ideia, o primeiro juiz deferiu, sentenciou deferindo, né, esse pedido de tutela, e ele colocou alguns pontos que deviam ser observados. O primeiro passo, que eu achei extremamente positivo por parte do juiz, foi o seguinte, que toda a Assembleia deveria ser gravada no ambiente virtual. O primeiro passo que ele deferiu sendo, ou seja, você pode realizar a Assembleia, mas deve ser toda gravada. Segundo passo, a convocação, ele autorizou que fosse feita de que forma? Pode ser por e-mail, mas que cada condômino faça a atualização do seu cadastro, informando o e-mail para receber. Depois ele diz o seguinte, que na convocação tem que estar de forma expressa a senha de acesso, o ID, né, e a senha de acesso, que é lá o login e a senha, para que possam todos participar. Então, ou seja, essa condição, essa assembleia que vai ser realizada nesse condomínio, ela já minimizou aí consideravelmente os riscos de ser impugnada. Por quê? Porque ela está sendo realizada sob o manto do judiciário, ou seja, a gente está, vamos dizer assim, com a bênção do judiciário para que ela seja realizada. Então, isso foi bastante saudável. Inclusive, ele até também diz o seguinte, que quando for registrar a ata, deve-se levar a cópia da sentença para que o registro seja efetivado. Ou seja, para que se o cartório for criar caso ali, criar alguma situação difícil, a sentença está liberando para isso. Então, é bem interessante esse posicionamento, que foi uma abertura aí para, eu acredito, né, que tenha sido a primeira decisão judicial deferindo a realização de assembleia virtual. É importante um detalhe que você chamou a atenção para nós advogados, que às vezes não basta, né, só a boa vontade das pessoas, né, existem também as questões registrais, né, o cartório ele pode negar o registro de uma ata com base numa falta de previsão legal, então eu acho isso que você colocou importantíssimo, esse cuidado tem que ser observado, porque não adianta só a boa vontade, olha, eu consegui todos os condôminos para fazer a assembleia, né, todos concordaram. E aí você faz a assembleia, faz a aprovação e no momento de registrar a ata, não consegue, por quê? Porque não há essa previsão legal na convenção, e aí cai no que a Camila falou, onde vai impactar no momento de abrir uma conta bancária ou renovar um cartão de crédito, qualquer coisa do gênero, do condomínio, isso vai acabar impactando, né? Isso vai acabar trazendo uma série de problemas no dia a dia. E tomar também todos os cuidados, e tem que demonstrar que todos os atos foram seguidos à risca, né, para que não tenha um impacto lá na frente, que é isso que o Dr. Wagner até falou, que ele pontuou tudo, né, para o juiz. Sim, eu criei, inclusive, uma figura, assim, né, porque a gente está num cenário, por ausência de previsão de lei, não está na convenção, então, ou seja, você fica facultado a seguir a sua imaginação. Eu criei, inclusive, a figura de um anfitrião, que até o Zoom tem essa figura, né, do anfitrião, que é o que vai auxiliar na condução do presidente e secretário, ou seja, terão 3 pessoas ali para a condução dessa assembleia, porque imagina que você está fazendo uma assembleia, tem o presidente, que é o que teria essa autonomia para a condução dos trabalhos, ele não tem a condição de conduzir uma assembleia virtual. Então, o anfitrião seria esse apoio para ali a assembleia, né, e para o secretário. Porque, via de regra, na prática, a gente sabe que o presidente é apenas uma figura, só está ali para assinar a ata, né? E o secretário acaba sendo a figura da administradora, né, que acaba por ser o suporte, e esse secretário é o que conduz a assembleia de ponta a ponta, né? Isso na prática, né? No papel, vai como presidente, conduziu todos os trabalhos, né? E a maior dificuldade, Dr. Wagner, não sei se foi a sua, mas quando se depara com um monte de opções
das assembleias. Não sei se você enfrentou isso, mas é algo assim até assustador, porque tem diversas formas. Então, é isso que estava me incomodando, porque eu vi os grandes nomes aí da área do direito condominial, cada um dando uma recomendação de uma forma, e na hora que eu lia os escritos, tinha uns que me assustavam, né? Tinha coisa que falava assim, não acredito que está vindo dessa figura aqui tão emblemática uma recomendação dessa. Então, nós estamos num cenário que ninguém sabe para onde correr, né? Então, dá a sensação de que qualquer coisa virtual que for feita parece que está certo, quando na verdade não, né? Qual foi minha linha principal? Peguei o cenário do dia a dia, a convocação, que é aí o fator de se olhar as ações que visam a impugnação de assembleia, sempre por qual motivo? Não fui convocado, né? Os tribunais têm sido mais flexíveis, sabendo o seguinte, mesmo você não convocado, o seu voto, se você tivesse presente, você não ia conseguir anular essa assembleia, ou o seu voto não seria o que determinaria a vitória de um lado ou de outro. Mas o quê? Mas qual que é a grande vantagem? Qual que é a maior dificuldade? Hoje todo mundo tem e-mail, né? Assim, quando eu falo todo mundo, eu sempre falo, quem tem o WhatsApp, provavelmente vai ter um Facebook, né? Provavelmente vai ter um Instagram e provavelmente vai ter um e-mail, né? Até porque quando você está habilitando um celular novo, a primeira coisa que ele já começa a falar, me informe um e-mail, né? Para avançar em algumas operações. É só perguntar se a pessoa tem loja de store no celular para baixar aplicativo. Se falar que tem e-mail. Acabou. Exatamente. Então, assim, hoje, qual que é a maior dificuldade? Imagina que você hoje, para fazer uma assembleia, você tem que enviar, para quem reside fora do condomínio, enviar lá uma carta com aviso de recebimento, essa carta voltar, se certificar. A lei, ela deixa uma sensação de que você só pode fazer a assembleia quando aquele cara tiver plena certeza que vai realizar o ato. Se o cara viajou, e aí, como fica, né? Fica um processo bem engessado. Então, qual que é a beleza dessa decisão? O juiz falou o seguinte, convoca por e-mail. Ou seja, mandou por e-mail e tem o cadastro que ele indicou, meu e-mail lá é fulanodasilva@gmail.com, pronto, eu confirmei que eu disparei esse e-mail para você, você está ciente da Assembleia, mas meu e-mail mudou. Mas você mudou na administração? Não mudei. Então, para todos os efeitos, você está ciente. Então, isso daí é o que engrandeceu bastante nesse avanço também, né? A Elizabeth faz um comentário bem interessante aqui. Apesar da LGPD ainda não estar vigente, né, vai ser uma nova preocupação. Essa questão da Assembleia Virtual vai ser uma realidade realmente, né? Então, Sim. Os condomínios terão que se preocupar com isso também, né? A proteção dos dados. Então, os condomínios terão que criar uma série de formulários, uma série de ferramentas aí de proteção dos dados para evitar que também viole, nesse caso, a LGPD, né? A não ser que ela que é seja... LGPD? Desculpa te interromper, já interrompendo. Sabe que a LGPD, quando entra para o aspecto condomínio, essa coisa de dados, de confidência, nós que militamos aqui na área do 11º da cartório de imóveis, a gente sabe que a gente consegue tirar ali uma segunda via da certidão sem precisar ter aquele custo, e as varas de Santo Amaro, a sua maioria não entra no mérito de pedir uma atualizada, é uma ou outra que ela vem o emblema, não vale como certidão. Perceba bem, existe aí o princípio da publicidade registral, né? Que é o ato erga omnes. Como que nós vamos preservar informação das unidades se o próprio cartório tem o princípio da publicidade registral? Tá nome, RG, Estado Civil. Mas eu acho que ela fala os dados mais sensíveis, né? Eventualmente, por exemplo, a administradora tem informação bancária, a administradora tem algumas informações, alguns dados mais sensíveis. Eu acho que essas informações registrais, como você falou, também penso que nem você, não vejo problema. Eu acredito que o que ela queira dizer é referente a esses dados mais sensíveis da pessoa, né? Que a LGPD trata. Quando a gente olha lá os dados sensíveis, né? Por exemplo, eu não me recordo bem se o e-mail está nisso, porque o único dado que a administradora tem mesmo de acesso, telefone e e-mail, né? Outros dados mais
mais íntimos, como dados bancários, isso é uma informação que algumas administradoras que operam cartão de crédito teria numeração de cartão de crédito, né? Mas o débito em conta não tem ainda essa funcionalidade, né? O que tem é aquele que recebe por e-mail, pelo SMS, esqueci o nome, que você autoriza pelo SMS. O PicPay, Mercado Pago. Não, é o outro, esqueci o nome. QR Code? Não, alguém deve ter lembrado aí. Quem lembrou, passa aqui pra gente no... Não, é aquele que quando o cara cadastra o boleto e dispara pro cara lá, ele DDA. recebe esse e-mail. DDA, isso, DDA, perfeito. Então, assim, seria esses dados, mas fora isso, os dados mais importantes da pessoa, RG, CPF, tem. Então, se você for lá no balcão do cartório, né, e pedir falar, eu quero a matrícula da rua tal, apartamento tal, bloco tal, o cartório fornece. Ao custo de R$53. Então, ou seja, né, são dados que eu observo dessa forma. Voltando para o contexto da Assembleia, então, hoje, eu agora me torno antes eu era um resistente à Assembleia virtual, eu agora me torno um defensor, porque agora a gente precisa regulamentar, porque o que isso vai trazer de benefício para nós? Primeiro, segurança da nossa vida, né? Porque a gente, como advogado numa Assembleia, a gente está exposto, porque a gente está ali contrariando uma série de interesses. Eu não sei se os colegas aqui já participaram de Assembleia que condômino irritado, porque você deu uma resposta com base em texto de lei, mandou você calar a boca. Cala a boca, seu... né? E isso se torna um risco. Então, para nós, minimiza. O trajeto também, né? A vantagem da Assembleia, a realização dela, a pauta vai ser seguida estritamente o que está na pauta. Se nós vamos falar aqui sobre criar a figura do pet place lá, o espaço para os animais, vai ser esgotado o assunto só em pet place. Não vai estar falando do pet place, daqui a pouco vai falar, mas o fulano joga o lixo pela janela. Mas o fulano entrou fumando na guarita. Porque a piscina tá todo mundo... Os assuntos gerais não vão ser tão abrangentes assim. Exatamente. Então, essa é a grande vantagem. Imagina aqui nós, uma Assembleia, todo mundo ouvindo, tem uma pessoa explicando, se alguém entrar e começar a fazer algazarra, eu não concordo, que não sei o quê, você vai lá e fala, senhor, eu vou deixar o seu microfone mudo, nem que ele fique lá só. Se ele souber Libras. Exatamente, aí vai ficar lá, né, eu vou te dar porrada, mas você vai ficar ali, e se ele insistir, essa figura do anfitrião, que acho que é bacana, depois a gente pode chegar e falar, olha, desculpe, você vai ser retirado da Assembleia, porque, na verdade, o poder que o presidente tem, legalmente falando, que ele assume ali a condição de preposto do condomínio, ele tem uma autonomia até de mandar o cara ser expulso da Assembleia. Determina que o senhor retire. É claro que se nós fizermos isso numa Assembleia, né, a próxima etapa é isso. Ele falou aqui, que o Marcelo comentou. O Marcelo do porte de arma. Que eu não estou vendo o chat. Eu acho interessante, Wagner, dentro dessa linha, que a Assembleia Virtual permite até que no edital você crie as regras de uso da ferramenta. Então, o presidente, você publica no começo no chat essa regra, e as pessoas que não seguirem a regra dá o poder ao presidente de cortar o microfone, dá, né, até no caso de comportamento antissocial perante aí os demais condôminos, de fato você convidar a pessoa a se retirar da sala, né? E você bloquear na qualidade de anfitrião, depois é lógico que isso vai gerar uma polêmica, que você está impedindo o acesso da pessoa, mas se você colocar na regra, a pessoa se comportar de forma diversa, eu acho que até permite que você faça sem aquele transtorno que seria na forma presencial, né? Sim. A Andréa faz um comentário aqui, que eu estou vendo pelo chat, não poderia ser por WhatsApp? Então, existe uma regra importante para a realização de uma assembleia, que é o direito de fala e o de voz, de falar e ser ouvido. Isso são momentos que não podem ser retirados. Pelo WhatsApp eu vejo uma limitação, por quê? Embora você não vai poder falar e expressar, então, já pelo virtual aqui você consegue falar. Desculpa, doutor Wagner, ela falou a convocação pelo WhatsApp, ela até pediu desculpa. Então, eu acho válido, desde que, eu acho válido, a convocação sim. Inclusive, na minha inicial, nessa petição, eu coloquei para o juiz o seguinte, que
para dar a publicidade necessária, se permitir até colocar no Facebook do condomínio a convocação, como forma de dar a maior abrangência de publicidade. Eu tenho um condomínio que é bem interessante, a convenção, que diz o seguinte, que retira a figura da convocação por meio de AR, dizendo o seguinte, fica facultado a distribuição de uma convocação individual ou é bem assim, afixar em cada torre o edital de convocação. Colocando o edital de convocação, suprime qualquer outra forma, mesmo para quem mora fora, ou seja, é uma evolução, né? Porque com certeza. a partir do momento que você afixa ali no bloco, e a pessoa já tem conhecimento, então, ou seja, eu entendo que toda forma de convocação virtual e tendo depois a comprovação, porque a gente manda pelo WhatsApp, o WhatsApp tem aquele negócio, tem o pauzinho azul lá, né, que diz você leu, mas também a pessoa tem a faculdade de retirar, que você não sabe se o cara leu ou se não leu, né? E aí fica nisso. Então, se a pessoa informou, meu WhatsApp é esse número, então a partir do momento que o WhatsApp é informado pelo condômino, eu entendo como válida a convocação. Lembrando que esse cenário que nós estamos falando aqui, o WhatsApp, Facebook, e-mail, ainda não há regulamentação. Então, para fazermos isso, precisamos ter autorização judicial ou previsão de lei. Porque não adianta assim, nós estamos aqui, nós estamos debatendo, e daqui a pouco a gente fala assim, mas eu fiz a convocação pelo WhatsApp. Não é válida, exceto se tiver uma autorização judicial. Nesse caso aqui, o juiz me autorizou a enviar por e-mail, desde que o condômino informe o e-mail. Porque eu não posso lá criar um fulano de tal, @hotmail.com, falar, mas foi você que me deu, mas eu não tenho. Aí você não, entendeu? Mas quando eu tenho o cadastro, meu telefone é esse, meu e-mail é esse, e a pessoa assina embaixo que foi ela que preencheu, eu vou impugnar essa assembleia porque eu não fui convocado. Você foi, porque eu disparei o e-mail, está aqui a prova, e te mandei pelo WhatsApp também, porque está aqui a prova. Lembrando que o WhatsApp deve ser em forma de lista de transmissão, não em forma de bate-papo, porque senão vira um inferno, né? Seria mais uma forma acessória, né? Hoje, né? Exatamente. A Leila faz assim, um pertinente comentário sobre a LGPD, né? Ela fala que, entre outras coisas, as definições de dados sensíveis seriam as informações que têm um potencial discriminatório, como dados raciais, de saúde, convicção religiosa e outros, né? Então, eu acho realmente que, na linha do que o Wagner falou, esses dados, provavelmente a administradora não vai dispor, né? E nem faz sentido que as tenham, né? A Elizabeth fala também ainda dentro da LGPD, desde que o condomínio informe o e-mail, está alinhado à LGPD, pois configura consentimento de compartilhamento das informações pessoais. Perfeito, obrigado, viu, Elizabeth? A Bárbara fala, nesta linha, então, cada condomínio teria que pedir autorização judicial para poder proceder com a assembleia virtual, cada condomínio, perdão. É o que nós estamos falando, Bárbara, se de fato não tiver previsão na convenção para evitar qualquer tipo de impugnação futura, o ideal é que seja feito essa cautela, né, que se observe essa cautela. Principalmente nós, na qualidade de advogados, temos que ter muito cuidado com isso, porque se a gente recomendar de forma diversa, pensando aí, eu vou dar uma sugestão mais econômica para o síndico, não faça um processo, né? Lá na frente, se der qualquer problema, nós seremos os responsáveis. Nós validamos, né, balizamos, avaliamos, né, endossamos essa forma. Então, a ação judicial, de fato, é a maneira mais segura de se fazer isso. E tem a vantagem, né? E tem a vantagem, que não é um procedimento... Claro, com certeza. Não, tem uma vantagem. Claro, honorário sempre, né? Esses dias aí no Fante, a gente estava conversando, que você quer me deixar... Desculpa o termo, colega, puto da vida, é outro advogado me ligar e querendo que eu tire os meus honorários de um possível acordo. Eu falo, cara, aí não, né, meu? O advogado pediu para tirar do outro, aí não vale, né? O ponto, vantajoso, o primeiro ponto, você gera aí uma nova receita para fazer essa ação, né? Que aí envolve o teu trabalho intelectual. Segundo ponto, você tem e não tem litígio, significa que risco de sucumbência, zero. Então, o que você vai ouvir do juiz é um não, indefiro, né?
qual que é o problema disso? Que, embora seja tutela de urgência, caberia em tese agravo, mas como ele põe fim ao procedimento, né, você vai ter que apelar e a apelação vai levar algum tempo aí, né? Então, assim, mas se chegar para o cliente e falar, cara, é o seguinte, tem essa possibilidade, tem decisões que já estão sendo favoráveis e o custo que você vai ter aí é lá os R$100 e poucos, você vai gastar uns R$160, entre procuração e custo, não tem nem oficial de justiça, não tem nada. Então, ou seja, é um procedimento que o custo R$160, mais 3.000, 4.000 dos seus honorários, né? Ou mais, né? E uma coisa importante para a gente colocar também, que nós apanhamos na prática, né? Eu, você, a Camila, coloque sempre o síndico no polo ativo da ação, né? Já coloque ele logo no polo ativo, apesar de a gente entender que o condomínio seria o legitimado, né? Nós encontramos, chegamos numa convergência, tanto eu quanto o Wagner, quanto a Camila, de que os juízes estavam pedindo a inclusão do síndico como o autor da ação. Então, o colega que for fazer o processo já se atente a isso, já coloque o síndico como autor do processo e, se possível, se tiver um conselho alinhado com o síndico, também já os coloque como autores da ação, até para que o mandato deles também seja estendido aí durante o período de pandemia. O Carlos pergunta aqui, né, eventual, um abraço para você, Carlos, um amigo já aí de longa data, mandando a mensagem, se a decisão liminar e eventual confirmação na sentença supre a falta da previsão na convenção. Então, no nosso entendimento, como é uma situação excepcional, né, vai preencher uma lacuna, que eu acho que foi o que a Camila falou, é o interesse coletivo prevalecendo sobre a questão individual, né, um momento excepcional. É óbvio que em situações futuras, passada a fase de pandemia, você não vai poder utilizar como precedente essa assembleia que foi feita agora. Você teria que reunir o seu condomínio, as pessoas, e fazer uma alteração da convenção. Né? Se a sua convenção não prevê isso, faz uma assembleia específica para fazer a alteração da convenção, e aí você pode incluir isso para que no futuro a assembleia virtual ela seja uma regra e não apenas um remédio jurídico no momento de exceção. Vocês concordam comigo, Camila e Wagner? Então, só fazendo doutor Fante. Desculpa, Wagner. A minha orientação tem sido no sentido assim, não precisa haver uma previsão. O que não pode é ter uma proibição, que geralmente não se tem, né? Então, tem parte desse princípio, porque temos pouco material para, de repente, algo muito novo. Só uma observação no que o Fante fez de quando eu peço a prorrogação do mandato, aí eu, síndico, que tenho que incluir o polo ativo da ação. Nesse pedido da realização de assembleia, aí eu entendo que é o condomínio que entra com o pedido para realizar. Então, só lembrando, né, os mandatos que estão aí terminando, tem que se pedir, o síndico pedir. Então, inclusive o Fórum de Santo Amaro, que vamos falar aqui da nossa subseção, tem juízes que parece que estão bebendo muito na quarentena, cara. Teve o juiz, o Carlos Pontes de Miranda, tem até o sobrenome forte, né? Ele deu uma decisão que mandou citar, polo ativo, e mandou citar, era um condomínio de 770 unidades. Ali, ele mandou citar todo mundo, não tendo pé. Eu falei, cara, ainda bem que ele mandou fazer uma emenda na inicial, ele mandou emendar a inicial para citar os 770 unidades. O que acontece? Ainda bem que com esse pedido de emenda, ele conseguiu interpor o agravo de instrumento e o tribunal acolheu, prorrogando por 60 dias. Olha o nível de loucura. Lá inicialmente, né, quando a gente entrou com as ações, a gente fez uma troca de ideia inicial, eu entrei pelo condomínio, o juiz mandou virar o síndico, né? Lembra, Fante? Que aí falou, mas... E o do Fante, o juiz que caiu na vara do Fante, deu a liminar e mandou tocar o pau. O meu mandou citar como se fosse um processo litigioso. Eu falei, não, cara, não... E mandou citar na figura do subsíndico com mandato vencido. Olha que loucura.
Né? Então, você fala, como é que... Então, você vê que... Mas, na verdade, os juízes não sabem nem o que decidir. É essa a conclusão que chega. Por É incrível muito que pareça, novo. por incrível que pareça, eu tive aula com a desembargadora Vera Angrissani, direito ambiental para condomínios, e na nossa discussão, ela falando que tem muito advogado que às vezes viaja na maionese, né? Eu falei, mas a senhora tem que entender que tem juiz que não sabe nem o que está decidindo. Ela ficou tão sem graça, falou, porque é todo mundo viajando, né? Não, ainda mais ela que é desembargadora, né? Ela que é, reforma as decisões, ela tem que saber melhor que a gente, que tem juiz que não sabe o que é, está decidindo, né? exatamente. Aí, um dado momento, ela falando de advogado, falei, olha, doutora, eu respeito absurdamente o seu ponto de vista, mas eu quero dizer uma coisa, toda beleza que o magistrado põe na sentença, se não tiver essa figura linda, que é o advogado, toda essa inteligência vai por água abaixo. Ela olhou assim, e falou, realmente, se vocês não existissem, eu também não apareceria em lugar nenhum. Falei, tá vendo? Então... Aí você fala para ela, inclusive, quando a senhora se aposentar, a senhora vai ser advogada, provavelmente, Exatamente. né? Vai captar nossos clientes, né? Agora, se mantiver essa posição, deixe registrado que a senhora não será advogada, porque não a receberemos enquanto advogada. O doutor Rafael comentou, né, que as áreas de uso comum do condomínio dele encontram-se fechadas por tempo indeterminado, e a doutora Rosiana perguntou como que é o nosso posicionamento referente à possibilidade da flexibilização progressiva e gradual das áreas comuns, quadra, academia, nessa fase de pandemia. Aqui, por exemplo, onde eu sou síndica, continua fechado por tempo indeterminado. Tem um ou outro que pressiona, mas não, nós temos, como eu falei no começo, a fundamentação legal, as recomendações, e por aqui eu continuo seguindo, e minha orientação para outros síndicos tem sido essa. Agora, com vocês, doutor Wagner, doutor... Eu também sigo a mesma linha, assim, infelizmente, eu entendo que, claro, isso aí já agora, se falássemos em responsabilidade civil. Imagina que você libera uma área fera e foi bem, você está descumprindo aí o decreto do isolamento e a pessoa é infectada dentro do condomínio. Aí constata que ele contraiu porque teve contato com fulano na área comum, sendo que devia. E aí pode ser que o condomínio seja acionado e você, como síndico, uma coisa eu proibi e o cara descumpriu, me isento de responsabilidade. Uma coisa é eu flexibilizar e depois ocorrer um dano na saúde dessa pessoa, ou vindo até a óbito. Inclusive, podemos ser chamados à responsabilidade. É claro que é um processo de alta complexidade, porque vai ter que provar se foi realmente nas dependências, mas só o fato de você estar ali contestando uma ação e você gastando, isso já é desconfortável, né? Então, eu sou de uma linha um tanto radical de proibir geral, exceto se o judiciário liberar, porque se o judiciário liberar, aí a responsabilidade está na conta dele. Eu vi uma pergunta aqui. Eu falei, só puxar, Wagner, puxar o gancho, no preâmbulo eu falei justamente isso, que essa semana eu divulguei passei para os condôminos um comunicado já mais pesado nesse sentido, porque o condomínio teve uma enfermeira afastada por suspeita de Covid e um morador que faleceu de Covid, em casa, inclusive. Caramba. Morreu em casa. Então, aí os moradores não estão respeitando. Eles querem que as crianças continuem circulando, é um condomínio horizontal, que as crianças continuem circulando nas áreas comuns, querem receber 10, 15, 20 pessoas para fazer churrasco dentro da casa. Então, é algo extremamente insano nessa época. Né? A doutora Regina... Pode falar. Desculpa, Fante, não, continua. Não, só para falar ou seja, aquele condomínio já tem no mínimo 2 pessoas que foram, uma faleceu e uma saiu da quarentena agora, né? Passou os 15 dias lá isolada não, né? Porque ela continua circulando nas áreas comuns, como eu falei. Então, aquelas pessoas que vão até o condomínio fazer uma festa, etc., elas estão levando o vírus para outro lugar, ou até se contaminando, né? Pode fazer a pergunta da doutora Regina. A doutora Regina, ela fez uma pergunta, assim, bem interessante, que é quanto às obras das unidades, como tá procedendo. E tem uma decisão que eu achei bem interessante, foi do dia 20 de abril, que o condômino, ele conseguiu eliminar
conseguiu eliminar para continuar a obra. O desembargador Carlos Henrique, se não me engano, ele suspendeu. Ele suspendeu, alegando assim, não pode estar havendo essa circulação de pessoas. E o entendimento tem sido esse, suspender as obras, né, exceto as obras emergenciais, que não tem como, né, se estiver envolvendo um cano, se rompeu, aí não tem pra onde fugir. Viu, Wagner, como tem juiz que não sabe o que decide? Exatamente. E foi de São Paulo, né? Não sei se eu comentei. E é um absurdo. Onde se viu, num momento desse, continuar uma obra que não seja uma obra emergencial, né? E aqui no grupo do prédio eu vi que estava uma especulação sobre obras, eu já mandei o informativo, falando que não, estão suspensas. A gente sempre tem que mostrar embasamento onde, como, né? E informações, né? Que eu falei, segundo... Eu até mandei hoje isso, a Covisa, o Ministério da Saúde, dentre outras medidas, por suspender as obras, exceto as emergenciais. Nesse caso, até eu acho que até a questão da pessoa que quer fazer uma reforma para tentar mudar, eu acho que é, de fato, um momento para se aguardar. A gente entende que pode existir aí prejuízos com locação, a pessoa está esperando para desocupar um imóvel alugado, para morar num imóvel próprio, mas é questão de bom senso. Ou a pessoa, eventualmente, opta por mudar do imóvel da forma que está, ou ela tem que, infelizmente, aguardar um pouquinho. É o que a gente falou do interesse coletivo se sobrepondo ao interesse individual. Então, aquele indivíduo, ele não pode querer fazer valer o direito dele quando nós estamos vivenciando um momento como esse, porque tem o pedreiro, ele próprio, que vem de um outro local. Então, são riscos que o síndico não pode assumir. A Bárbara fez uma pergunta bem interessante, Bárbara Batista, perguntando se cada condomínio vai ter que entrar com um pedido para cada... Bárbara Batista. Teria que pedir autorização judicial para poder proceder com a assembleia virtual? É esse, doutor Wagner? Isso. Sim, então, isso nós estamos discutindo aqui. Cada condomínio, considera que cada condomínio é um país. Ou seja, tem que ter uma decisão judicial para realizar. Sobre qual risco? Porque quando, inclusive, foi até bacana esse juiz na sentença, que foi o Santoro, ele é um juiz bastante didático, eu gosto bastante das decisões dele. Ele decidiu o seguinte, e até meio que ele elogia, dizendo, olha, é interessante, foi de forma prudente pedir autorização judicial para realizar esse ato. Ou seja, a Assembleia é um ato solene. Se você não está amparado por lei, nem por convenção, se você fizer, você está sob um risco absurdo. Então, quando você vai no judiciário e fala, olha, eu quero fazer, o senhor me autoriza, vocês me deferem, é deferido, esse risco, ele cai, porque, ou seja, se amanhã alguém foi virtual, mas você se seguir também todas aquelas recomendações ali da decisão, né? Também não é assim, porque foi deferido agora, pessoal, amanhã é assembleia. Não, você tem que convocar. Todas as solenidades, os protocolos habituais de uma assembleia tem que ser obedecido, né? Inclusive, depois, o Eurico Mendes, ele deu uma decisão que, gozado, ele não entrou no mérito de como fazer, foi aí que eu disse que eu consegui comparar um que entrou pensando como a estrutura do condomínio, o Eurico ele só disse o seguinte, convoca com 20 dias de antecedência. Aí você olha a decisão e fala, como assim? Se é virtual, eu posso até mandar a pessoa, amanhã vai ser assembleia, todo mundo se loga. Mas ele falou, a convocação só vai seguir com 20 dias de antecedência. Entende que é muito divergente, antagônico até o negócio, né? Então, eu tenho uma ação também em Guarulhos, que está para sair, que é para fazer a AGI, Assembleia de Instalação. Essa também, se for, vai ser outra vitória inédita. Inclusive, eu batizei o nome das assembleias como AGOV, AGEV e AGIV. Assembleia Geral Extraordinária Virtual, Assembleia Geral Ordinária Virtual e Assembleia Geral de Instalação Virtual. Aqui
Aqui um comentário que eu acho interessante, a Leila Paulino. Pessoal, meu condomínio, estávamos em fase de implantação do relógio, né, de individualização. Aí surgiu uma grande discussão porque parece que o síndico foi aprovado em assembleia, e aí o síndico está dizendo que o condômino que não autorizar a entrada do técnico na data agendada pela administração terá que pagar para remarcar a instalação do relógio. O que vocês acham, o que vocês pensam a respeito disso? Olha, tem um decreto que determina o isolamento. Então, todo mundo teve que se adequar, né? Que diga-se de passagem o comércio em geral, né? Que foi o mais afetado de todos, né? Eu entendo que se nós estamos o decreto de isolamento que determina geral, nada, porque o grande risco qual é? Esse cara entrar para dentro de casa e causar ser um portador desse vírus. E aí, enfim, o nosso inimigo é invisível, né? Não é. Antes tivesse tido uma guerra declarada Brasil contra a Argentina, né? Mirem seus cães, pelo menos a gente está enxergando de onde está vindo os cães. Nesse caso, eu acho que tem falado tanto de várias atividades isentando multa, etc. Eu não vejo porque o síndico queria aplicar multa ou taxa de remarcação. Nós estamos num momento de exceção. Eu acho totalmente desarrazoado que ele queira impor isso para o condômino. Se o condômino ele tem esse direito, esse dever, amparado, como você falou, em orientações do Ministério da Saúde, do Governo do Estado, de se isolar. Então, se ele quiser permanecer em casa, trancado, assistindo a Carminha, que está na reta final, inclusive, da novela, né? Ele tem esse direito, né? Então o síndico ele não pode querer impor essa situação, apesar de aprovado em assembleia. A assembleia foi aprovada numa realidade. Nós estamos vivendo uma realidade totalmente diferente. Então, se o condomínio quiser remarcar, por mim não tem que impor nenhum tipo de pena, nenhum tipo de sanção. Tem que respeitar a vontade nesse caso, do indivíduo. Provavelmente, pelo que eu entendi, nem pede a conclusão do restante do trabalho. Ô Fante, qual que é o segredo da Tereza Cristina? Da fina estampa. Assiste a novela lá, ela é reprise, então você já deveria saber. Eu não lembro do segredo dela. Ela derrubou o rapaz da escada porque ele se recusava ao isolamento social. Esse é o segredo dela. Vamos ver, tem aqui mais uma. Quer ler mais uma perguntinha? Assina Globo Play, que é grátis, por 7 dias, viu, Wagner? Então, por favor, a André já deu uma dica aqui. Eu estou aqui preso nos agravos da vida. E só para pontuar, aqui em muitos condomínios, por exemplo, a leitura da conta de luz tem sido feita com base nos 3 últimos meses, então não está sendo feita a leitura. E é um questionamento incrível. Quem pode ir lá tirar foto porque eu não concordo com essa leitura com base nos outros meses? Então, é algo assim que eu tenho enfrentado, que tem sido assim difícil, porque primeiro para entrar nesse local é um local assim complicado. Eu não posso autorizar qualquer condômino, qualquer moradora a ir nesse local. E eu não sei se vocês têm enfrentado isso. Sim. E a maioria tudo bem, entende, vai ser com base nas outras contas, mas a maioria não. Eu tenho feito da seguinte forma, tem lá a data certa indicada, um período, né, de 3 dias, e o zelador vai acompanhar, vai ficar ali à disposição, então ele vai chegar já munido. Primeira regra, tem que vir de máscara, se chegar sem máscara, o zelador nem vai atender. De máscara, já com o aplicativo na mão, ir lá e tirar foto. Tem uma possibilidade também, que é uma alternativa que um outro condomínio que eu advogo sugeri, que tem a possibilidade de alguém tirar foto de todos os relógios, depois distribuindo pelo WhatsApp, a pessoa pelo aplicativo vai, carrega a foto e manda. Carrega, né? Exatamente. Tem essa possibilidade, que você evita o acesso nessa área comum, né? Só por essa decisão aí da Enel, a gente percebe que eles não pensam em condomínio, né? Todo mundo só pensa em casa. Você vê que eles criaram uma solução, mas esqueceram como é que vai funcionar o condomínio, que são áreas
restritas, né, que é o DG lá que não dá, que é uma área completamente com risco de morte, né? Então, por aí a gente já percebe que o condomínio sempre está de fora, né? Teve uma pergunta Exatamente. aqui que fala da... Tem um caso do meu condomínio familiar, estão circulando no condomínio, o pai está entubado e a mãe teve que ir, porém a médica, os filhos dele têm problemas mentais, usam droga, vixe. Aí aqui tem que chamar o pastor para orar, viu, meu? Porque imagina, a mãe está entubada, o rapaz com Covid, os filhos ainda têm problema mental e usam drogas, aí é delicado, viu? Aqui tem que pedir ajuda divina, porque E o que tem sido questionado muito é sobre os funcionários. Quem tem funcionário todo dia, qual o comportamento agora? Aqui, nós não podemos, assim, eu não proibi, eu recomendei. Como eu também tenho uma ajudante aqui, e ela está suspensa, e a gente sabe que continua pagando, tem, assim, mas é um momento de pandemia. sim. Mas em alguns condomínios estão sim proibindo, teve até uma decisão, não me recordo de onde, que foi bem interessante, porque esse casal, eles tinham 2 ajudantes, né? Uma que era babá das crianças, outra ajudante de casa, e o condomínio proibiu a entrada. E eles conseguiram provar que eles eram de linha de frente, precisavam sim sair todo dia, e nesse caso eles conseguiram que essas pessoas fossem trabalhar. Mas é algo muito, assim, difícil ser flexível para o síndico decidir isso agora. Porque nós temos recomendações, né? A gente consegue se basear por algumas recomendações. E eu não sei se vocês enfrentaram isso também. Sim, eu inclusive, condomínios vizinhos a condomínios que advogo, que os síndicos me questionam, pô, meu condomínio vizinho, o cara proibiu até as visitas. Eu acho que isso é um tanto radical, né, de ter a proibição dessa locomoção. Entendo que o momento... Mas, assim, por exemplo, os funcionários de uma casa, muitos deles são indispensáveis, né, mais uma babá, de repente, a empregada... Se não está num grupo de risco, se aquela família tem a tranquilidade de que aquelas pessoas, o trabalho executado ele é indispensável, eu não vejo motivo para ter essa proibição. Pode até fazer uma analogia e falar, mas por que eu posso autorizar a empregada e a babá, mas não posso autorizar o encanador, né? Então tudo vai ter que ser dosado. Agora, impor uma restrição desse cunho, eu acho que é um tanto rigoroso, excessivamente, né? O que a Andréia está comentando, eu acho que é bom senso. Se a pessoa trouxer, como nós tivemos a youtuber agora, né, que levou quase 30 pessoas na casa dela, né? Perdeu aí contratos importantes, né, por causa disso. Pois é ação e reação, né? Enfim. Isso porque o Covid ela não teve matou. Covid. Não, mas ela teve. Ela né? teve. Então, o Covid não matou de uma forma, matou de outra, né? Porque ela praticamente, a vida dela de negócio morreu praticamente, né? Morreu, é implacável. O vírus, né, o estrago é implacável, é econômico e na saúde, não tem jeito. Então, por exemplo, um casal de amigo, né, 2 pessoas, bom senso. Agora, o que não pode realmente... eu não queria citar o nome, né, André? Mas tudo bem, você já escreveu aí, eu não falei, pelo menos. Mas é fato público, fato né? Fato público, Mas, enfim. Agora, no caso... Fato público não depende de prova. Agora, no caso de serem poucas pessoas, 2 pessoas, um casal, etc., não tem problema. O que não dá como eu falei, no condomínio que eu sou advogado, o pessoal querer fazer churrasco com 10, 15, 20 pessoas. Aí não tem o menor cabimento, né? Realmente falta de bom senso. Falta bom senso, né? Bem delicado, né? Principalmente porque sobra tudo pro síndico. Sobra tudo pro síndico. Que, na verdade, é por isso que os síndicos eles precisam ter a habilidade de contar sempre com suporte jurídico, de que nesses momentos em que ele tem uma... Porque os síndicos, eu sempre vejo da seguinte forma,
nós temos síndicos e síndicos. Tem síndico que tem um nível de instrução tão elevado que acaba se tornando um ditador, né? Tem aqueles que têm pouca instrução e que acaba também se tornando um ditador. Mas, assim, via de regra, quase a maioria, né, vamos falar, no universo de 100, 99% são pessoas que não têm habilidade. Por isso que é importante que o advogado que milita na área condominial tenha conhecimento dessas coisas do dia a dia para poder dar um diagnóstico preciso. Porque a gente encontra hoje muito advogado criminalista, né, falando de condomínio. Você ouve e fala, cara, não, você está falando uma loucura, mas infelizmente por ter o título advogado, a palavra dele se torna uma verdade, a nossa entra em confronto. Então a gente acaba tentando mostrar, ó, o dia a dia não é assim que funciona. Não, mas eu tenho, mas calma, é nesse formato, isso não pode. Então, por isso que é importante o advogado que atua na área condominial, ele ter a habilidade também do dia a dia e ter a cabeça de pensar também como síndico, às vezes, como administrador e como advogado, porque você consegue fazer a aplicação desses três formatos, né? Ó, eu sempre falo o seguinte, que o advogado que milita no campo condominial, ele tem que saber respirar o ar do condomínio de fato, né? Não apenas só porque, infelizmente, o advogado que milita na área condominial, ele é muito taxado como sendo só o que faz ação de execução ou de cobrança, né? Quando é agora que a gente mostra que nós não somos isso, né? Que para cobrar, manda para o advogado. Ah, não, mas aqui advogado só faz cobrança. Não. Então é nesse momento que está a diferença. Por isso que a importância de sempre estar envolvido com as questões de condomínio, das mais simples às mais complexas, porque às vezes um raio que cai, a gente pensa que a culpa é do governo, né? E aí quando você vai ver, o problema não tem nada a ver, e aí tem advogado que fala cada coisa mirabolante, que você fala, cara, não é por aí. Então por isso que é importante, porque seu preço fica diferente, né? Quando o cara sabe, você é um advogado que pensa nas várias frentes de um condomínio, você se torna diferente aí, né? Essa é a parte... O Paulo fez, eu concordo com o Paulo também, né, que é ilegal de fato proibir visita, porque nós não estamos em lockdown, estamos em distanciamento social, isolamento social, né? Mas é óbvio que aqui é sempre bom senso, né? A pessoa querer trazer 20, 30 pessoas na sua casa para fazer uma festa, a gente sai um pouco do escopo do isolamento social e passa a expor as outras pessoas. Agora vai lá um casal, enfim, poucas pessoas, não tem por que proibir, de fato é absurdo, né? Não estamos aí num lockdown. O Rafael vai printar aqui o elogio que ele fez para a síndica e depois vai pedir isenção de cota. A síndica do meu prédio é excelente. Você preza pelo bem-estar dos demais condôminos. Por isso que sempre é bom ir pela recomendação, né? Teve a da Covisa, do dia 24, salvo engano, de março, que tem lá as diquinhas, né? Eu mandei no grupo, que as orientações, as recomendações para que não recebam visitas. Então, é uma forma delicada do síndico falar. Aí, reforça. Então, é complicado. Como tudo que é bom dura pouco, né? Já estamos com 1h10 de reunião. Como eu sempre costumo brincar, né? Quem tiver a pergunta do milhão, faça aqui, para a gente poder usar essa última pergunta como considerações, para a gente ir encerrando a reunião, e já aproveito para convidar todo mundo logo mais. Também temos aí a palestra da Comissão de Direito Imobiliário, que a Camila faz parte também, para falar da uso capião extrajudicial. O Ricardo já colocou o link ali acima. Ricardo, põe para nós de novo, porque tiveram pessoas que entraram no decorrer, então joga aqui no chat de novo. Então, quem tiver uma última perguntinha aqui, o Wagner colocou o número do processo que foi pedido lá. Então, quem tiver uma última pergunta, valendo 1, valendo 2, dou-lhe 3, dou-lhe 4. Quando sai a vacina do Covid? Vacina do Covid. Pede os números da Mega Sena aqui também. A Andréia falou que o aniversário dela é na sexta, o meu é no sábado, viu, Andréia? Uma pena. Então, eu estou passando inbox só para o Paulo, já que ele fez a última pergunta, os números da Mega Sena acumulada e é quando sai a vacina do Covid, tá? Quem tiver o número da Mega Sena, eu dou uma parte do prêmio se eu ganhar, tá? Já que está encerrando aqui, vou fazer só um
um comentário, houve uma portaria importantíssima, né, para nós, síndicos, advogados, que foi a portaria do Corpo de Bombeiro, né, sobre o AVCB, estendendo, que é o auto de vistoria do Corpo de Bombeiro, estendendo até dia 31 de julho, o AVCB. E isso foi importantíssimo, porque é algo primordial num prédio, e tava toda hora pergunta como é que fica o AVCB, como é que fica o AVCB, e graças a Deus saiu essa portaria, essa flexibilização aí do Corpo de Bombeiro foi importantíssima no momento desse. Inclusive também o Ministério do Trabalho prorrogou o PPRA-PCMSO também, né? Sim, prorrogou. Como o Gustavo está aqui na reunião, eu vou dar as honras hoje para ele fazer o encerramento para nós aqui. Então, Gustavo, pode abrir o microfone e toca a palavra para fazer o encerramento do nosso evento. Coordenador nosso de Cultura e Eventos aqui de Santo Amaro. Obrigado aí pelo prestígio mais uma vez, viu, Gustavo? Muito obrigado, Fante. Muito obrigado a todos que participaram. Foi uma excelente reunião. Gostaria de convidá-los novamente, como o Dr. Fante já o fez, para as novas reuniões que estão ocorrendo virtualmente pela OAB Santo Amaro e para as palestras. Começando pela palestra do uso capião extrajudicial, que ocorrerá ainda hoje. Muito obrigado a todos. Então, Wagner, suas considerações finais para a gente encerrar. Eu agradeço a participação de todos, muito produtivo, né? Que espero que possamos fazer a diferença aí no mundo dos condomínios, né? E que aí passei o número do processo, a cópia da decisão, e que os colegas possam ter êxito, né? E cada vez mais participar desses eventos que nos ajuda a crescer um pouquinho mais. Obrigado a todos. Então tá contigo muito obrigado a palavra. E parabéns, doutor Wagner. Muito obrigado, doutora Camila. Tá contigo obrigado, a palavra, querido. Camila, para dar suas considerações finais. Quero agradecer, obrigada, doutor Gustavo, obrigada, doutor Wagner, mais uma vez, doutor Fante, a doutora Lisandra, a todos os funcionários que são os que fazem acontecer, a preocupação que vai começar, as chamadas, e falar que tem sido muito importante participar de várias reuniões que às vezes não são na minha área, mas eu falo assim com não nasceram grandes filósofos, né? Também como não nasceram grandes advogados, a gente se torna, e tem sido, assim, fundamental essas participações, igual eu falo, advogado não é clínico geral, não tem como, a gente não tem como entender de todas as áreas, mas tem sido muito bacana esse momento, né, que a gente participa um pouquinho de aí chega no seu assunto também, e eu tenho gostado bastante. Tomara que a próxima reunião seja logo, doutor Fante. É isso aí, obrigado a todos, agradecer a nossa presidente Lisandra por estar disponibilizando o espaço, o apoio, e fiquem todos com Deus, e daqui a pouquinho estamos aí de novo. Um abraço, até mais. Muito obrigada a todos. Um abraço. Tchau. Tudo de bom. Tchau. Tchau.